Fala galera, bem-vindos ao NPcast, o nosso podcast de marketing e negócios, onde a gente traz aqui pessoas super experientes para falar de tecnologia, de inovação, de comportamento do consumidor, de marketing digital. Grande objetivo aqui, galera, é que vocês terminem cada episódio pensando o seguinte: que aula, que aprendizado. Hoje eu consigo implementar alguma coisa na minha vida, seja pessoal ou profissional, que valeu a pena. E hoje eu tô com um convidado aqui pra lá de especial, Luiz Gustavo Pacete. Bem-vindo, meu caro. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Finalmente saiu, Finalmente, né? A gente já se conversa há algum tempo. Cara, eu como um bom jornalista crítico que sou, toda vez que tem uma introdução, a leitura de uma bio ou uma abertura, eu fico aqui. Caramba, não pode baixar aí a expectativa e tal. Mas obrigado por todos os adjetivos aí. Boa. Bom, galera, o Pacete é editor de tecnologia e marketing da Forbes, é curador de conteúdo, consultor, trabalha no Rio to See, um evento. Eu queria que você se apresentasse aí para a galera, contasse um pouco aí dessa sua trajetória e como que você foi parar aí, meu caro. Você fala de jornalismo, de marketing, de tecnologia, de inovação, mistura tudo de um jeito que a galera consegue entender no final das contas, que eu acho que tá aí a mágica do negócio. Conta um pouquinho pra galera. Cara, em essência, a minha formação acadêmica é o jornalismo, né? A comunicação. Eu tive um período ali que eu fui eu digo que eu fui um jornalista mais raiz, né? Trabalhei em algumas redações, Isto é Dinheiro, por exemplo. Trabalhei no Meio Mensagem, que foi uma escola. O Meio Mensagem ele é mais segmentado para o trade publicitário, mas é uma escola ali foi uma escola para mim de inovação. A Isto é Dinheiro foi uma escola de apuração, de jornalismo. Cheguei a ser correspondente de uma organização francesa chamada Repórteres Sem Fronteiras, que era o olhar dela para o que estava acontecendo aqui no Brasil em relação à violência contra jornalistas. Uau. Então foi um período de escola do jornalismo onde não existia, a palavra conteúdo ela não existia. Uhum. Isso é jornalismo? Não é jornalismo? Era um período ali que creators, influenciadores também não era algo que se misturava de certa forma. Foi uma escola mais raiz. Mas depois que eu passei pelo Meio Mensagem ali, eu passei por um período eu fiquei 6 anos no Meio Mensagem. Uau. Ali eu fiz uma imersão... Não só, eu já tinha uma experiência cobrindo negócios e finanças, né? No Meio Mensagem eu tive uma imersão no mundo do marketing, foi ali, a minha escola foi ali, e uma abertura para inovação, porque o mundo do marketing, a publicidade estava buscando muito inovação, tecnologia. Foi uma ascensão ali hoje dos festivais, né? O South by Southwest, depois o Web Summit e outros. Então ali eu fui tomando esse caminho da inovação, da tecnologia. Nesse meio tempo eu fiz uma especialização na ESPM focado em tecnologias emergentes, inovação, disrupção e tudo isso. Uhum. E a partir dali eu fui mudando um pouquinho minha trajetória. Depois fiz uma transição, passei por um tempo na querida Fast Company, fiz parte do primeiro grupo ali que entrou na publicação, que está até hoje aí com o Lobianco, e também foi uma escola de tecnologia, inovação, um olhar para o mundo a partir dessa lógica, e depois fui para a Forbes. Quando eu fiz essa transição, quando eu saí ali do Meio Mensagem, é engraçado, cara, eu nem mal fazia freelas, eu sempre fui muito... Eu tava ali no que eu tava fazendo, mas eu comecei a enxergar que a comunicação, o jornalismo, ela caminhava para um contexto multidisciplinar. Uhum. E mesmo no ponto de vista de sobrevivência profissional, eu tinha que estar aberto ali para várias coisas. A inovação me ajudou nesse sentido. E aí, aos poucos, é claro que nem sempre é tão claro assim, porque você tem que lidar com conflito de interesse, você tem que entender qual que é a sua ética. Mas aí eu fui entendendo, assim, o que é parte do jornalismo ainda, né? Ainda a parte do jornalismo, a parte onde eu sou creator, onde eu sou LinkedIn Top Voice, na parte onde eu sou consultor. Para muitas pessoas hoje isso ainda é um grande desafio, de fato né? Mas tem que ter uma ética transversal. Eu tenho que entender qual papel eu estou assumindo em cada momento, em quais pontos que algo que eu faço pode conflitar com outra coisa, e tem que ter muita transparência.
Mas foi aí, nessa virada do Main Mensagem para Fast Company, eu comecei a trabalhar muito com consultoria, né? A gente passou por alguns marcos ali de tecnologia, que a gente chama o hype, em que muita gente me demandava para falar sobre determinados assuntos. Então, metaverso, a inteligência artificial, que a gente já está há alguns anos aí, no caso a generativa, né? Falando. Então, eu fui me direcionando, e eu sempre gosto de fazer essa provocação. No meu chapéu de pesquisador, de pessoa que olha para tendência, que dá palestra, consultoria, eu não sou um especialista. Assim, eu sempre gosto de fazer esse disclaimer, eu não sou um especialista, por exemplo, em inteligência artificial. Eu não sou. Eu vou falar de inteligência artificial, mas eu vou desconstruir inteligência artificial e eu vou trazer para um contexto de negócio, um contexto humano. O especialista em inteligência artificial é aquela pessoa que está usando diariamente dezenas e testando ferramentas até desenvolver uma ferramenta de AI. Então eu gosto muito de fazer essa diferenciação, porque hoje no mercado a gente tem tantas vozes, a gente tem uma disputa por atenção e às vezes você pode se perder, né? Mas é isso, hoje, além de todas essas atribuições, eu diria que eu sou uma pessoa que olha para a tecnologia do ponto de vista de desconstrução, o olhar humano e o olhar de pé no chão também, assim, calma, estamos falando tanto de inteligência artificial, né? Agora 2025 a gente vive um contexto de tecnologia geopolítica. Calma, vamos olhar para tudo isso, vamos entender o que está acontecendo aqui e vamos fazer as conexões. E dentro desse ecossistema veio o marketing. Depois eu conectei os dois, né? Porque o marketing também hoje respira inovação e tecnologia. Mas no caso do marketing eu fiz uma imersão ali, principalmente, é uma coisa que eu sou apaixonado, é entender o mundo do C-Level de marketing, que é o CMO, a CMO, que é uma cadeira que ela desperta muita curiosidade, né? Em alguns momentos ela tem muito poder ali, muito, né? O dinheiro está na mão do marketing, às vezes tem uma responsabilidade de direcionar o futuro de uma companhia, ao mesmo tempo que é uma área muito questionada, porque parte do tempo ela ainda é associada só ao lado da criatividade, da comunicação, do intangível, quando na verdade ela também viveu uma transformação de trazer a ciência, de trazer o dado, a tecnologia. Então é muito interessante. No fim, tá tudo muito conectado. Muito bom. Navega em diferentes áreas e consegue juntá-las e traduzir de uma forma que a galera Esse é o desafio. Isso que eu acho muito legal, cara. Você comentou ali dos eventos que você já participou, alguns que você faz curadoria. Falando do SXSW, por exemplo, o Web Summit, você ainda acha que vale a pena, cara, ir nesse tipo de evento? Ou todo ano é o mesmo assunto? Vamos falar de inteligência artificial e fica aquele mais do mesmo. Cara, eu acho que a resposta depende muito do perfil. É natural que haja esse questionamento, exatamente porque esses eventos eles entraram no hype. Então, o meu caso, eu sou uma pessoa, como eu brevemente descrevi aqui, eu sou um profissional que pesquisa, que fala sobre tendências, que desconstrói tendências e que gera conteúdo. Então, para mim, o South by Southwest, por exemplo, ele é um evento que ainda é relevante, de certa forma, na minha visão, eu preciso estar lá, porque algumas discussões passam por lá. Então, eu preciso estar lá todo ano. Estando lá todo ano, é óbvio que o recorte, eu não posso ir para lá esperando algo absolutamente novo, né? Ou algo que a gente vai falar daqui 5 anos que vai sair de lá. Eu tenho que entender que é um ciclo. O South by Southwest ele vive de ciclo. Então, provavelmente, em 2025, a gente está ainda digerindo assuntos que é do ciclo que começou talvez antes da pandemia, 2019, ou depois, 2022. Esse é o recorte. Então, no meu caso, eu enxergo que faz sentido. Entendi. Aí, vamos abrir, né? Às vezes, por um profissional que tem alguns objetivos específicos, eu preciso ir para o South by Southwest para buscar repertório e aplicar aqui para minha equipe. Talvez não faça sentido ir todo ano. Talvez se você tem esse olhar mais pragmático, de um ano para o outro você vai ter a sensação de que, nossa, mas no ano passado já esse assunto foi repetido, mas
tal palestrante já estava falando desse assunto ano passado. Uhum. Aí você precisa entender se você tem um intervalo ou não. Uhum. Para outros profissionais, foi uma vez, viu como é a experiência e não vai fazer mais sentido. Entendi. Então, depende muito do perfil, mas em geral, o South by South, qualquer evento de inovação, na verdade, ele vive de ciclos. Uhum. Então, não dá para ir todo ano esperando algo muito bombástico e por aí vai. Vou te dar um exemplo. O ano passado, 2024, a MWeb, uma coisa que... A MWeb é quase que o mainstream ali, né? Sim. Ela falou muito sobre os messias digitais. Ela já estava se referindo ali ao Elon Musk, ela estava falando do Mark Zuckerberg, num contexto em que a provocação dela era: não vamos entregar o futuro da humanidade aos messias, não vamos esperar uma solução dos messias, a gente precisa se organizar. E em 2025, né, governo Trump, a gente percebeu toda a aproximação ali das Big Techs flertando com o conservadorismo e novas ondas. Isso se encaixa com o que ela falou. Então, assim, ela chamou atenção para algo. A própria MWeb já há mais de 5 anos, ela tem um livro, inclusive, sobre isso, já falava da geopolítica da inteligência artificial. Ela tem um livro que são os 9 titãs da tecnologia, que ela compara muito os Estados Unidos e China. É quase que uma bíblia para você consultar o que está acontecendo hoje. Então é isso. Tem esses recortes e só um outro recorte é muito do perfil. Às vezes eu vou lá para buscar o mainstream, a MWeb, né? Uhum. Essa profissional que é super conhecida. Às vezes você tem lá algo muito específico. Eu sou da área de saúde. Eu quero ouvir um consultor de saúde que trabalhou com tal experimento para conectar cérebro e inteligência artificial. Então, os olhares dependem muito. Por isso que a gente sempre diz, quando você tomar a decisão para investir no South by South ou qualquer outro evento, tem que ser uma decisão muito baseada em como esse evento vai falar com você, vai atender você. Não pode ser pelo hype. Boa. Não pode ser porque todo mundo tá indo, ou porque todo ano muitos brasileiros vão para lá e no seu feed só aparece a CCW. E aí fica aquela coisa mais de glamour, né? De foto com o é. badzinho do que necessariamente buscar um aprendizado e um conteúdo mais profundo. Mas, cara, você falou de hype. Como é que a gente diferencia o que é hype do que vem realmente para ficar? Porque você falou de metaverso. Metaverso veio, todo mundo fala sobre, todo mundo é especialista sobre, né? De repente todo mundo consegue falar e sumiu. E aí agora a gente está na linguagem multimodal, parece que o negócio veio e vai ficar. Como é que a gente consegue diferenciar para a gente não se perder no caminho, né? Como profissional, até profissional de marketing executivo, não ficar louco com tanta informação. Sabe o que é interessante esse termo? Tem até uma banda que tem uma música que é Don't Believe the Hype, o Public Enemy. Esse termo hype, ele é muito da nossa época, do nosso tempo, né? Do tempo do feed, da velocidade da informação. O hype, ele é desse momento em que tudo é muito discutido com emoção, com calor, né? A gente tem traços da nossa cultura digital baseada no cancelamento, por exemplo. O hype, ele é um traço demais dessa nossa sociedade digital, que é cada vez mais acelerada, cada vez mais efêmera. No caso de tecnologia, é interessante. Se você para estudar hoje qualquer tecnologia que possa ser um hype, desde o Pokémon GO lá em 2016, talvez, que tinha ali traços de realidade aumentada, outros tipos de imersão, o metaverso que você comentou, a partir ali de 2021, 2022, na mudança de nome da Meta, inteligência artificial generativa com ChatGPT, todas as tecnologias envolvidas aqui não são tecnologias do presente. São tecnologias que estão sendo desenvolvidas, testadas, estudadas há décadas, eu diria. Há muito tempo. Então, esse é o primeiro recorte. É difícil, às vezes, quando você está no meio do hype, você conseguir fazer a análise do recorte expandido, tanto para o passado quanto para o futuro. Mas esse é um exercício que eu sempre provoco as pessoas a fazerem. Expande um pouquinho. Então, vamos pegar o metaverso. Hoje... primeiro, vamos analisar o que tem por trás do metaverso. Não é só sobre a tecnologia. Aliás, é quase menos sobre a tecnologia. O metaverso era um contexto em que uma empresa chamada Facebook, que até então
que inclusive em 2024 completou 20 anos. Até então tinha baseado parte importante da sua receita na publicidade, extremamente dependente disso, chegando no teto, se reposicionando, olhando talvez para outros mercados ali, mercado esse que a Meta que o Facebook já investia, óculos de imersão como um todo, naquele momento fez um direcionamento. Mudar o nome de Facebook para Meta ali já tinha um fator importante. Uma das maiores empresas de tecnologias do mundo fizeram um rebrand aqui, mudaram o nome olhando para essa tecnologia metaverso. Aí você já chama a atenção. Aí tem um lado da produção de conteúdo. O que é esse metaverso? Né? No caso específico do metaverso, a gente já fala de metaverso desde a década de 90, na ficção. Depois você tem ali exemplos do Second Life, talvez 2004, em que tinha uma promessa muito grande, né? Que o Second Life mudaria a nossa vida. O metaverso, o maior desafio aqui foi o seguinte: quando a Meta entra nessa jogada, porque ele é um termo muito difícil de ser tangibilizado, materializado. O que é o metaverso? Até hoje, se alguém te perguntar, talvez seja difícil de dar essa resposta. Mas no caso da Meta, houve uma expectativa. Se a Meta, que conseguiu concentrar milhões de pessoas em uma plataforma, no Instagram, no Facebook, ela tem algo para esse metaverso. Então ela vai conseguir criar uma cidade, um mundo virtual onde tenha tráfego, volume, pessoas. E não necessariamente era sobre isso. Então existia essa expectativa, principalmente do lado do marketing. Existia uma expectativa, legal, o metaverso é algo que parece interessante, mas eu invisto numa ação no metaverso, eu preciso de pessoas, de leads, de conversão. Quem vai entregar isso? E no fim, a gente não tinha isso. Nem a própria Meta conseguiu, mesmo já tendo milhões ali numa plataforma. A gente tinha... Aí a gente segmenta, né? A gente tinha o mundo dos games, a gente teve o mundo das plataformas descentralizadas, né? Que operavam ali numa outra frequência, mas a gente não tinha nada que centralizasse. Esse era um aspecto. Então, o hype ele foi gerado por esse movimento e foi gerado por outros movimentos. Então, a gente já falava de Web3, internet descentralizada. Aí você já junta a Web3 com o movimento da Meta, blockchain, depois os NFTs. Aí um monte de tecnologias segmentadas que estavam dentro dessa conversa. Pois bem, aqui entra uma leitura, o Gartner, que é um instituto de estudos e de pesquisa, ele tem lá o Hype Cycle. Ele costuma fazer isso para vários tipos de tecnologia e ele fez para o metaverso. Ele usa a metodologia que é uma curva. Então é mais ou menos assim. Você tem, talvez, a primeira vez que falar do metaverso foi em 1990. Então tá, 1990, aí você começa. Aí, 2004, teve Second Life. O termo subiu um pouquinho, depois caiu. Aí explode, 2021, Facebook virando Meta. Aí depois essa curva ela cai totalmente, que é a curva da desilusão. Ela cai totalmente, porque ou o interesse foi perdido, ou muita gente decretou que aquilo não pegou, que não funcionou e por aí vai. No fim, o que acontece aqui com o metaverso? O metaverso não morreu, o metaverso não é que o metaverso pegou ou não pegou, a essência do metaverso ela se mantém. As comunidades, a presença virtual. Hoje, se você olha para o mundo gamer tá lá e tá muito populoso, muita gente valoriza muito o jogo virtual, o ambiente virtual, transaciona no ambiente virtual, faz suas mesmo que talvez que o mercado de NFT tenha caído, por exemplo, no mundo virtual você tem os tokens, então todos os elementos que estavam dentro dessa conversa estão aí. Mas o metaverso em si, ele sofreu dessa discussão. Pode ser que volte, pode ser que esse assunto volte. O ponto aqui apesar de todas as críticas e apesar da análise, não dá para cravar que o metaverso morreu ou não pegou. É muito mais do que isso. E aí a leitura aqui é o seguinte: por que naquele momento o metaverso explodiu e hoje já deixou de fazer sentido? Isso aconteceu com o NFT, isso aconteceu com outras tecnologias. Então, tem esse olhar do hype, que ele é o fruto do nosso momento, ele tem movimentos econômicos por trás, e ele tem, obviamente, o interesse por trás de todo mundo que quer falar sobre o assunto, do ponto de vista de audiência. Então, se todo mundo está falando metaverso, o metaverso vai ser falado por profissionais, por jornalistas de tecnologia, até influenciadores que fazem humor.
Então, tem isso. Agora, inteligência artificial. Inteligência artificial generativa, mesma coisa. Primeiro, inteligência artificial é uma tecnologia de décadas, vem sendo desenvolvida. O próprio South by South, eu comecei a ir ao South by Southwest em 2016. Uau. Inteligência artificial ali era um tema, era um pouco da sensação. Todos os anos falam que inteligência artificial é o futuro, tal. Cadê esse futuro que eu não tô vendo? Aí, só que até então eu não tô vendo esse futuro, mas a inteligência artificial ela já tinha moldado a nossa vida. A forma como a gente pede comida, a forma como a gente se locomove, a forma como a gente consome conteúdo com algoritmo. A nossa vida hoje, ela é na inteligência artificial em suas várias derivações, machine learning, vários tipos de linguagem, a inteligência artificial ela já molda a forma como nós vivemos. Quando você entra hoje numa plataforma, um aplicativo de um transporte por aplicativo, você está confiando numa pessoa que você nunca viu. Você está confiando porque um algoritmo te conectou com aquela pessoa e tem um sistema ali de classificação. Então, antes de chegar ao ChatGPT, a inteligência artificial não é que ela vai mudar, ela já mudou a nossa sociedade. Já mudou, ela já gerou uma série de novos negócios e economia. Quando chega o ChatGPT, aqui tem um elemento importante para o hype. Quando chega o ChatGPT ele pegou uma tecnologia que era muito intangível, técnica, difícil de entender e é um grande case de UX, de CX. O ChatGPT embalou e entregou. Olha, conversa com essa máquina, olha o que ela faz para você. Apesar disso, é inteligência artificial e inteligência artificial generativa. As pessoas começam a usar e começam a entender o que é AI generativa. Uma inteligência artificial que passa a criar baseado em algum insumo que você dá para ela. E aí teve essa explosão. Mas o interessante aqui, se você pega, eu diria que o hype da AI generativa, ele já passou. Pode parecer que a gente ainda tá grudado né? A gente ainda tá falando, mas ele começa no ChatGPT, ele dura um período ali. Agora, as conversas sobre inteligência artificial generativa estão num estágio muito mais maduro. Né? Se você conversa hoje com qualquer área, seja a área de tecnologia, que já estava imerso nisso, a área de atendimento ao cliente, o marketing, é uma conversa muito mais madura. Né? Como que eu vou aplicar? Qual que a discussão está muito mais nos bastidores. Mas o hype é isso, o hype ele é uma junção de elementos e pode ser que daqui a um tempo volte o metaverso com a AI generativa, com a computação quântica, porque expandindo o quadro é isso, são vários conceitos de tecnologia que eles vão interagindo com o nosso contexto, o momento atual. Sim. E você acha que uma das dificuldades aí, eu entendi o que você quis dizer, metaverso ele está já em alguns aspectos, etc., mas o quanto que a gente está preparado para ver, por exemplo, integrações de tecnologias. Porque, digamos, você está lá no metaverso usando um determinado óculos ou o que quer que seja, você quer fazer uma transação, mas quer fazer uma transação via blockchain ou de um NFT para alguém, eu quero entrar na geladeira do metaverso com IoT aqui, quero comprar o meu leite. Saca? Tipo assim, eu tô tentando misturar aqui um monte de coisa para entender, será que esse negócio ele caminha para uma integração entre tecnologias diferentes? Olha que interessante, a gente tá falando aqui de operabilidade. Nessa época do metaverso, eu fazia esse mesmo tipo de pergunta pro CEO da Visa, pro CMO da Mastercard, o Raja Rajamanar. Eu fazia esse tipo de pergunta porque eu queria sair do hype e trazer para uma visão de negócio. É um executivo C-level que qualquer investimento que ele fizer ali vai ter que estar baseado em alguma coisa. E o ponto aqui naquele momento, a minha pergunta estava baseada num contexto do metaverso. Okay. Como que vai funcionar? Se eu quero pagar algo no Decentraland, mas eu tô no Roblox e na Meta. A discussão sobre operabilidade e integração, ela existiu e ela continua existindo. As empresas caminham para isso, mas não necessariamente para o conceito que a gente utilizava como metaverso. Certo. Então, assim, integração, a operabilidade, uso de blockchain, aplicação de token, tudo isso continua sendo pesquisado,
muita coisa avançou, muita coisa regrediu, muita coisa foi pra gaveta, mas a ideia de integração, ela continua aqui, em vários aspectos. Pode ser uma integração que vai de uma camada física para digital, uma camada digital, mas ela tá aqui. Uhum. Não necessariamente ela se aplicava ao que a gente estava enxergando como metaverso. Entendi. E não necessariamente essa integração é o metaverso. Naquele momento, é isso que é interessante, a gente olhou para o que a gente estava materializando como metaverso e tentou trazer algo lógico para o metaverso, que é a ideia da integração. E aí, quando a gente fala da operabilidade na discussão do metaverso, ela é muito complicada, porque a promessa que existia na época era ser descentralizado, aberto. A comunidade vai gerenciar. Como isso? Como eu vou fazer isso? Então eu vou recorrer a uma grande empresa que vai ter um metaverso ali fechado. E aí a gente não avançou nas discussões. Mas fez sentido isso? Fez. Integração continua acontecendo. O fato de eu pagar hoje com o Apple Pay ou com o Google Pay é fruto de integração. E provavelmente, olha que legal isso aqui, provavelmente algum avanço que a gente teve, quando a gente fala de blockchain, quando a gente fala de investimento em cripto, pode ter saído desse momento do metaverso. A discussão, o hype não é algo negativo. Tem aspectos negativos, mas tem aspectos muito importantes, que inclusive direcionam investimentos de grandes empresas. Eu lembrei dessa conversa com o CEO da Visa, o Nuno, nessa época, porque eu fui muito pragmático. Como que a Visa tá trabalhando nisso? E aí ele descreveu, olha, isso é fruto de pesquisa, é fruto de estudo, é fruto de investimento. Legal, massa. Bom, a gente falou de um monte de coisa aqui. O que você tem visto daqui para frente como tendência de tecnologia, de marketing, saindo um pouco dessa coisa, né, a inteligência artificial, etc., que é o que a gente mais escuta, mas o que você tem visto assim de forma prática que as pessoas precisam se atentar? Eu vou falar de uma perspectiva presente já, né? Não é o que vai ser, é o que já está acontecendo, e numa perspectiva um pouco mais de médio prazo. A perspectiva presente, e esse é um assunto que eu já vim estudando bastante, tanto que o que a MWeb falou no SXSW 2024 me chama muita atenção, que é um termo chamado tecnofeudalismo. É um conceito e tem vários teóricos que olham para esse assunto. É um conceito que ele olha para a tecnologia, a ideia do feudo na tecnologia. A tecnologia ela não é mais só negócio, ela não é mais só empresa ou transformação a partir do negócio. A tecnologia ela é um instrumento político. E aí, quando a gente fala de tecnofeudalismo, quando você olha, eu recomendo muito que a gente se debruce sobre algumas biografias aqui. Então a figura do Elon Musk, a figura do Zuckerberg, o Jeff Bezos, o próprio Bill Gates, pegar um recorte dessas lideranças e entender de onde eles surgem, como eles crescem, como eles se transformam em bilionários e todos os impactos sociais, políticos que as empresas possibilitaram. O tecnofeudalismo ele estuda muito isso. Hoje, tem muita gente nesse momento. A gente está falando ali de janeiro de 2025, o Trump toma posse, o Trump 2, o segundo governo do Trump. No mesmo mês, o Mark Zuckerberg faz um anúncio que eles estavam mudando a lógica de checagem ali. Várias outras empresas de tecnologia vão seguindo o mesmo rumo, olhando para questões de diversidade, olhando para vários outros temas que estiveram em alta até então e que pressionavam as Big Techs. E aí vê um alinhamento claro ali do governo Trump com as empresas de tecnologia. Em essência, o tecnofeudalismo passa por aí. Então, se hoje uma pessoa olha para aquela... Teve a foto emblemática, né, de todos os líderes ali na primeira fileira da posse do Trump, das lideranças de tecnologia, se aquela foto desperta algum tipo de sensação em você, já é um exercício para você talvez se preparar melhor em outros estudos, porque aquilo já já vem de muito tempo. Vou dar um exemplo mais claro. Nos últimos anos, quando a gente fala da Meta, quando a gente fala do Google, da Microsoft, todas essas empresas, elas viraram sinônimos de empresas com políticas de diversidade, inclusão, investimento em treinamento,
em trazer pessoas que eram, né, maiorias minorizadas, especificamente no caso do Brasil também. Foram empresas que falaram muito de diversidade, de várias pautas, de forma muito estruturada, que a gente inclusive entendeu e teve um impacto muito positivo. E aí, aparentemente, de repente, de um ano para o outro, na mudança de um governo, elas mudam totalmente o discurso. Ah, não, agora não é mais política de inclusão, agora é meritocracia. Será que elas estavam erradas? Será que elas estavam surfando um hype? Será que elas estavam respondendo a uma demanda de sociedade? Essas discussões, elas compõem essa conversa toda da relação entre política e tecnologia. Então, esse é um assunto que eu gosto muito, eu tô olhando muito para ele, e é um assunto que ele cada vez mais, principalmente agora nesses primeiros anos do governo Trump, ele vai fazer muito sentido. Primeiro grupo aqui. O segundo grupo, e aí extrapola a tecnologia, é uma discussão, e você pode perceber, é uma discussão que ela já vinha há muito tempo. Há alguns anos a gente já fala sobre o impacto das telas, o impacto das redes sociais, o impacto dos algoritmos, das bolhas. Essa discussão de bolhas é lá de 2015. A gente já vem falando há muito tempo de como a tecnologia estabelece algum tipo de efeito sobre o nosso corpo, seja ele o nosso corpo, seja a nossa mente. Esse assunto ele só cresce a partir de agora, né? A gente está num período em que, especificamente agora no Brasil, as escolas, elas, entre aspas, o termo proibir talvez não seja o mais correto, mas elas estão gerenciando o uso de telas de smartphones por parte das crianças. Uhum. A gente já teve, em 2024, o termo do Oxford foi o brain rot, que é o cérebro apodrecido. Se você fizer um exercício hoje aí em casa, você pode ver o desafio que você tem de fazer a leitura de um livro. Talvez você lia, há alguns anos você lia 25, 30 livros por ano. Talvez o ano passado você leu 2. Uhum. Dificuldade de concentração, ansiedade. Tem uma discussão aqui que ela, às vezes ela não aparece tanto como um hype, mas a gente vai pegando alguns sinais, é a nossa relação com a tecnologia. A nossa relação. O que nós fizemos com a nossa mente, com o nosso corpo. Aí entra uma outra discussão, que é a discussão geracional. Né? Tem a geração alfa e agora a geração beta, que é dos nascidos de 2025 a 2039, que vão ser criados majoritariamente pela Gen Z. Né? Qual que vai ser a relação deles com a tecnologia? Vai ser uma geração que já nasce no mundo da inteligência artificial. Uhum. Nós estamos numa transição. Então esse é um segundo grupo. Então falei do tecnofeudalismo, é muita coisa, hein? Sim, fantástico. Tecnofeudalismo, a relação de tecnologia com política, Uhum. De uma forma mais profunda, tá? Não é só na relação ali de negócio. Uhum. Essa corpo, mente e tecnologia. E aí, uma terceira camada, essa camada é longo prazo, e é uma camada um pouco mais, que traz um pouco mais de ficção, mas ela é muito real, é a computação quântica. É a computação quântica e tudo que a computação quântica pode trazer de desdobramentos. Da coisa mais básica da computação quântica, que é ter capacidade de processamento para uma AI se desenvolver, até a ideia de você acessar. Isso pode parecer loucura, gente, mas é fruto de pesquisa, até você acessar uma dimensão paralela. Essa conversa sobre a computação quântica e o mundo quântico, ela estabelece algo muito, muito avançado do ponto de vista científico. Uhum. O que os pesquisadores dizem hoje é que nem a própria ciência ainda conseguiu captar a dimensão do que é o quântico. Caso isso aconteça, muda a nossa perspectiva sobre o que é ser humano. Putz. Então, assim, e aí, mas agora voltando aqui, não necessariamente você precisa mergulhar nessas três. Uhum. Eu acho que aqui, e aí de novo, para tirar essa ansiedade ou essa euforia, talvez eu esteja falando sobre computação quântica aqui, que conecta o fruto do que eu estudo, mais um pouco do gosto pelo assunto. Mas você que está numa dinâmica mais pragmática, que está olhando mais para o dia a dia, pega esse assunto da relação do corpo e a tecnologia, adapta para o seu dia a dia.
O impacto no teu negócio, o impacto na tua equipe, o impacto na forma de você liderar. O tecnofeudalismo, que pode parecer uma conversa quase política ideológica, não é política ideológica. Porque nesse momento, essa mudança das big techs baseada em partes por uma aproximação política, muda a forma de uma empresa atuar aqui no Brasil em relação à Meta, em relação a várias outras ferramentas. Então, assim, e aí aqui é o grande aprendizado. Nada do que está acontecendo não diz respeito a você. Assim, tudo diz respeito ao teu negócio, ao teu papel como liderança, tudo. O desafio aqui é como que você vai fazer essa leitura. E, cara, falando aí dessa foto emblemática, qual foi sua percepção, assim? Você acha que os caras voltaram atrás em alguns posicionamentos, tipo, e vão voltar atrás de novo quando os democratas reassumirem? É mais uma questão de que eu preciso estar alinhado aqui com o governo atual para manter o lobby, porque quer que seja para eu continuar crescendo, o que quer que seja? Ou é uma questão de essência, de tipo assim, nossa, que bom que agora esse cara tá aqui, eu posso voltar atrás no que eu não queria ter feito nunca. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que esse primeiro recorte de sabe aquela ideia oposta do se há governo sou contra? É o oposto disso. Se há um governo eu sou a favor. Eu acho que tem esse primeiro recorte, talvez ele seja o mais superficial dessa conversa. Não, eu preciso estar de bem aqui desse governo porque esse governo determina os impostos que eu pago, ele determina uma série de coisas. Tem sim esse recorte, mas eu diria que esse recorte é o mais superficial. Recorte sobre a essência, eu acho que aí é um olhar que eu disse de ler a biografia de grande parte dessas pessoas para entender como foi a infância, como que eles se tornaram bilionários, como que eles, o que são os valores de todos esses líderes de tecnologia que agora aqui é o nosso foco. Então esse seria eu acho que essa resposta ela é muito mais, demanda muito mais, mas tem um terceiro movimento que aí ele nos faz questionar um outro hype. O que eu te falei, os movimentos de diversidade e inclusão, né? A cultura do cancelamento, a gente teve uma onda recente de reivindicação legítima, né? Das marcas se posicionarem contra o preconceito, contra o racismo, contra a transfobia, das empresas identificarem que elas eram parte para conseguir solucionar muitos dos nossos problemas. E aí esse é o grande desconforto agora. De repente, por uma transição, e aí é o que está acontecendo especificamente com algumas empresas de tecnologia, de repente parece que você joga tudo fora e você se liberta. Mais ou menos assim, que é muito baseado no discurso do Trump. Tudo que eu fiz até agora, de inclusão, de trazer as pessoas, de investir em treinamento e tal, e o negócio, e o dinheiro, qual o impacto que isso teve? O excesso de algumas coisas aqui, ele de certa forma prendeu muita gente. E você percebe um certo alívio. Quando você vê o Zuckerberg falando lá... meu sentimento foi esse. Em janeiro de 2025... É um alívio, do tipo, chega dessa cultura do cancelamento e por aí vai. O que é muito ruim, né? Porque aqui a gente não tá falando de, agora não é mais, a gente tá falando, era uma construção. O que tá acontecendo hoje é um retrocesso de décadas. O que a gente tinha alcançado em termos de inclusão, de diversidade, era legítimo, era importante, é quase como se a gente estivesse perdendo muita coisa aqui. Muitas empresas não, vão continuar. Mas assim, aí o ponto que eu volto então vamos lá. Então tudo que essas empresas fizeram era o quê? Era baseado, porque era moda, né? Porque trazer um preto, no caso do Brasil, trazer um preto periférico era legal, era bom pro plano de sustentabilidade, era bom pros números. Aí aqui vem um questionamento sobre a verdade das empresas. Entende? É a verdade das empresas e a verdade de todas essas empresas de tecnologia. Eu tô falando das empresas de tecnologia, mas depois várias outras empresas entraram um pouco nessa mesma discussão. O que eu vejo aqui, e aí de uma forma muito... eu vou colocar isso aqui de uma forma muito, não generalizando, mas eu vejo muita covardia em vários aspectos aqui. Se você, uma empresa, investiu, criou um plano, quer dizer então que
Por que você fez tudo isso que agora você está jogando fora? Porque tinha que fazer, era bonitinho fazer. Aí aqui tem uma discussão, né? E aí isso recai muito sobre o marketing. Na época que a gente falava muito sobre diversidade, inclusão, políticas voltadas para trazer pessoas, tinha essa discussão, né? Eu tô fazendo isso porque é moda, eu tô fazendo isso porque eu tô sendo cobrado, ou eu tô fazendo isso porque é genuíno. Aqui fica... Olha que interessante, a gente começou falando da relação dos fundadores das lideranças com um governo um pouco mais conservador, um governo conservador de direita, e olha como que isso volta aqui para o mundo corporativo. E aí a grande reflexão aqui é a responsabilidade com que você vai comunicar algo, né? Eu fui o primeiro, eu sou o que mais faz, eu sou inovador, eu sou a mais sustentável, eu sou a mais inclusiva. Calma! Será que é? Será que isso que você está falando se sustenta a uma mudança de governo ou de uma onda ideológica? Olha, eu acho que aqui está o legal de tudo isso, que é o quanto que as coisas estão muito interligadas. Eu também tive essa sensação de alívio por parte deles, e quando você vê, é o mesmo padrão, né? É o branco, o homem, bilionário, com foco... Enfim, não vou ficar polemizando a parada não, mas eu li a biografia do Elon Musk e achei a biografia muito boa no sentido de entender a mente, igual você está dizendo. Acho que é super válido a gente fazer isso. Comprei a do Steve Jobs, ainda não comecei a ler. Tem alguma dessas que você indica para eu ler? Eu vou seguindo na mesma linha assim do Musk para entender os outros doidos? Contraponto. Eu acho que nessa conversa específica são esses. Tem um livro do Satya Nadella, eu não lembro o nome agora, mas do Satya Nadella, que é muito interessante também, que ele fala um pouco sobre... Ele dá um pouco da visão dele ali, o que é legal também. E aí você disse dos fundadores das lideranças, mas a gente olhar um pouco dos líderes que estão hoje, os CEOs, né? Sim. Mas eu acho que nesse recorte, talvez faça muito sentido a gente estudar um pouquinho. No caso do Elon Musk, é isso, assim, a gente tem tudo que ele está fazendo hoje, talvez expondo hoje, não é novo em relação ao que as convicções dele. Né? Nada de novo com ele. Não tem nada de novo. Agora mas tem um outro aspecto aqui, e aí voltando ao que eu tava falando pra você, a gente começou falando sobre hype aqui. E é interessante que o hype, ele tem traços negativos, positivos, mas quando a gente fala de diversidade, inclusão dos movimentos, de todos esses movimentos, a gente também tava falando de hype. Aí volta para o marketing, o questionamento para o marketing das empresas. Será que você está fazendo algo concreto ou você está surfando o hype? Tem um monte de empresa que está surfando o hype e vai continuar surfando o hype em vários aspectos aqui. Então esse é um grande questionamento. Sim. E eu não acho que o recurso é só olhar as biografias ou tentar entender o que são essas pessoas. É tentar entender o que é a tua empresa também hoje. Né? O que eu entrevistei em algum período aqui, eu entrevistei alguns C-levels, alguns executivos, numa conversa mais de carreira, numa conversa mais de propósito, e eu ouvi muitos executivos falando, tem coisas que são inegociáveis. Uma empresa que não preza pela diversidade ou não preza pelo bem-estar, a saúde mental das pessoas, não faz mais sentido. Já é um exercício de autoanálise já num nível de maturidade. Isso aconteceu, eu vi um outro movimento interessante, todo o ecossistema de startups. E olha como as coisas elas vão virando, assim. Logo que a gente começou a falar um pouco mais de startups, as startups elas viraram referência, também estavam no hype. Todo mundo queria ser uma startup, todo mundo queria ter squad, todo mundo queria falar sobre inovação, transformação, aceleração, escala. Todo mundo, inclusive as grandes companhias, as companhias de legado. E teve um período que isso foi muito bonito. Nossa, como as startups tratam bem os funcionários, olha que legal, olha que leveza. E aí, se você olhar nos últimos anos, virou. Por que virou? Porque aquele modelo não existe mais? Não fazia sentido? Porque o dinheiro ficou escasso? Porque os fundos de investimento redirecionaram? Hoje,
para alguns, quando você fala que não sou uma startup, isso acontece comigo. Eu não sou uma startup, não fala que eu sou uma startup. Nossa, que cultura opressora. Nossa, essa ideia de trabalhar muito. Olha aqui, então os movimentos, Loucura, né? por isso que eu volto ao ponto do que é a sua verdade como executivo, como profissional, e essa verdade espelhada no que está acontecendo no mundo. As coisas elas vão virando muito rápido e o jogo vira e tudo muda. O que antes era lindo pode passar a ser feio. Essa é a grande complexidade. Boa. E principalmente para as empresas que ainda têm o fundador ali como, né, o centro das atenções, se não tiver na essência da pessoa, né, cara, o querer mudar, o querer fazer diferente, bicho, Pois é, vai e ser aí... hype mesmo, cara. Se a pessoa é assim, ela não quer, né, se for pegar um Elon Musk da vida, cara, ele não me surpreendeu, não surpreendeu ninguém que já leu, que já estudou sobre. Então é isso que você vai ter, cara. Na empresa, se você quiser trabalhar numa empresa dele, você já sabe o que você vai fazer lá, né? Então também Exato. tem muito do rolê do... Agora tem um ponto, e aí aqui é um exercício, e eu gosto muito dessa provocação. De novo, a gente vive a cultura do cancelamento, a gente vive, para todos os lados aqui, a gente vive os extremos. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. Eu falei para você, cara, eu sou progressista na forma de ver o mundo, já votei na esquerda várias vezes, veio da periferia, veio de um contexto de muita pobreza, e hoje eu falo sobre bilionários, né? Eu falo sobre riqueza, falo sobre negócios. Eu preciso ter muito bom senso em relação às minhas convicções pessoais. Então, beleza, do ponto de vista, parte de mim olha para um Elon Musk e não concorda com várias coisas, mas eu não posso desprezar o Elon Musk ou eliminar o Elon Musk, entende? O Elon Musk, apesar de tudo, o Elon Musk tem muitos méritos. Apesar de tudo, o fato de estarmos aqui falando num podcast, num videocast, tem muito a ver com todo o trabalho das Big Techs. A evolução da nossa sociedade tem muita... Entende? Sim. Aqui, eu sempre peço para as pessoas terem um bom senso. Vamos sim tentar enxergar coisa boa no Elon Musk. Vamos sim criticar o Elon Musk, mas não demonizá-lo. Porque para ambos os lados, né? Independentemente de se fosse alguém oposto ao Elon Musk, isso não leva a gente para uma discussão analítica, para uma discussão para tentar encontrar para onde vai, o caminho que vai acontecer. E eu acho que com a maturidade eu venho desenvolvendo muito isso, sabe? Porque às vezes eu sou muito cobrado por isso. Como, paciente? Sabe, vai ficar dando palco para tal pessoa? Calma, vamos tentar encontrar um bom senso aqui. É um grande desafio. Você toma muita porrada, assim, nossa, da galera? De todos os lados, né? Mas a galera que te conhece desde criança, que sabe de onde você veio, tem todo o seu histórico e vê hoje você... Tipo, acho que tem aqui, essa cobrança acho que ainda? tem um lance do equilíbrio, né? Tem um lance do equilíbrio. Porque eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo bem assim, bem particular. Eu tava num evento do agro, e eu tava num evento do agro com lideranças do agro falando sobre tecnologia, falando sobre inteligência artificial. E aqui eu gosto muito de me conectar com as pessoas. E aí, na abertura do evento do agro, eu falei quase o que eu falei aqui pra você. Olha, gente, eu sou da periferia, votei na esquerda, eu sou progressista, eu acredito nisso e nisso, mas eu acho que a gente perde muito ao demonizar o agro, ou colocar o agro somente na caixinha da ideologia. A gente se perdeu na discussão. O agro hoje é responsável, não só aquela ideia de que o agro é responsável pelo PIB, mas o agro é responsável por levar a tecnologia adiante, aplicar a tecnologia, investir em tecnologia. Eu falei isso para várias lideranças que talvez, se a gente fosse pelo senso comum, teriam ali um alinhamento ideológico que a gente já sabe. Sim. Esse é o ponto. Eu não tô aqui pregando algo. Eu gosto de deixar muito claro, eu sou essa pessoa, mas não é por ser essa pessoa que eu vou deixar de tratar do que a gente tem que tratar aqui. É difícil isso, e é difícil chegar, eu acho que a essa lucidez, assim, sabe?
É bem provável que você seja comunista para os seus amigos da Faria Lima e seja Exatamente. extrema-direita para os seus... Enfim, é sempre assim, né, Exatamente. cara? Fala, não, mano, calma, velho. Eu só tô trazendo essa pauta para discussão. E o que eu tento fazer nas minhas provocações, por mais óbvio que pareça, é tentar mostrar que o mundo não é essa bipolaridade. Aham. O mundo não é 880, o mundo ele tem várias derivações aqui. Massa. Esse é um papel quando eu falo da desconstrução, o papel da provocação. Mas essa transparência, ela me ajuda muito. Uhum. Ela me ajuda muito em criar esse vínculo de credibilidade. Uhum. Assim, se eu tiver aqui trazendo um ponto crítico do Elon Musk, eu tô trazendo com muita responsabilidade. Se eu tô trazendo um ponto positivo do Elon Musk, não é porque eu me vendi ao discurso. Não. Eu acho que esse é o ponto. Sim. E credibilidade tá nisso aqui. Boa. Pegando esse gancho sobre credibilidade e imprensa, o papel hoje de levar informação, o Trump fez um movimento recente que foi muito simbólico, né? De colocar ali na primeira fileira influenciadores digitais e não necessariamente jornalistas vinculados a grandes veículos de comunicação. E pensando também, cara, assim, na bizarrice que a gente está vivendo hoje, de fake news, da galera acreditar e a fonte virar o WhatsApp, o vizinho. Cara, como que você enxerga o futuro da imprensa, vamos colocar tradicional, diante de tanta gente com habilidade de propagar de uma forma muito mais rápida a informação, sendo que muitas vezes essa informação não é verdadeira, ela é falsa, às vezes ela é falsa de propósito, às vezes é crime. O que a imprensa faz hoje, cara? Porque o negócio fragmentou. Não é mais a TV Globo ali falando para 100 milhões de pessoas. Não, é o WhatsApp, tá tudo fragmentado. E o sentimento que eu tenho, cara, é que eu tô muito preocupado com isso. Eu não vou concordar com tudo que a emissora X ou Y falar. Claro que eu tenho as que eu não assisto, assim, e meu irmão até fala, não, tem que assistir, porque você tem que pegar os lados e tal. Cara, primeira coisa que eu faço, tem alguma coisa... Não, peraí, deixa eu entrar no site da Globo aqui, agora eu vou entrar no LinkedIn do fulano. Eu vou me recorrer ao que é tradicional, porque é a galera que apura fato, que vê o que é verdade e o que não é. Ninguém faz isso mais não, cara. Cara, sabe que você me fez lembrar, em 2008, eu trabalhei numa revista, infelizmente ela já não existe mais, mas chamava Revista Imprensa, e ela cobria, foi a minha primeira experiência em redação, e ela cobria muito os bastidores do próprio jornalismo. E eu fiz uma viagem, eu fui pra Argentina, na época do governo da Cristina Kirchner, cobri algo que passou muito no Brasil, principalmente com governos de esquerda, isso é muito comum, que é a ideia da regulação da mídia. 2008, regulação da mídia. E era um dia decisivo lá, porque o Grupo Clarim, que é a Globo da Argentina, ou ele cumpria as regras, ou ele ia perder uma série de possibilidades lá do canal e por aí vai. E eu fui cobrir, e aí hoje eu fico pensando, talvez se os nossos problemas fossem só aqueles de governos de esquerda tentando regular a mídia, a gente estava muito bem. Olha o avalanche que veio depois de tudo isso. Fala assim, essa conversa do jornalismo e da credibilidade, ela é uma conversa que o risco da gente chover no molhado é muito grande. Vou tentar ser o mais claro possível. Primeiro, a mídia, a imprensa, eu vou usar a tradicional do ponto de vista de marcas que têm relevância. Marcas que eu vou olhar e falar, deixa eu consultar se isso é verdade ou não nesse site. Então, esse é o tradicional. Essas empresas, e aí tem um primeiro recorte, elas até hoje estão perdidas do ponto de vista de negócio. O que virou o modelo de negócio do jornalismo? O que virou? O que é o jornalismo? O que é a produção de conteúdo? O que é a conexão, a expansão disso de plataforma, eventos? Tem uma discussão de modelo de negócio que ela já chega a 20 anos quase. Esse é o primeiro aspecto. Do ponto de vista de produção de conteúdo, existiu a mídia tradicional, ela sempre tentou reagir a movimentos. Então assim, agora é a rede social.
eu preciso distribuir mais rápido, eu preciso de mais agilidade. Agora são os criadores de conteúdos, influenciadores, que falam com muita propriedade sobre vários assuntos. Eu preciso me igualar, eu preciso igualar a minha linguagem, a linguagem deles. É quase que uma resposta plástica. Guardadas as proporções aqui, eu gosto da agilidade, eu gosto da estratégia, eu gosto da comunicação que conecta com todo mundo, mas você não vence essa disputa. Se você olha só para o lado plástico, da velocidade, de colocar aqui alguém que tem uma linguagem mais descontraída, você não vence essa disputa. Qual é, de fato, o pilar que sustenta o teu negócio? Como marca tradicional. Ah, é o meu nome. Você mencionou a Globo. Ah, é Globo. Assim, o que tem Globo tem credibilidade. Ok. Então, assim, vamos continuar trabalhando essa credibilidade? Vamos entender a expansão dessa credibilidade? Quais os limites aqui de eu me comparar a um influenciador, a um criador de conteúdo ou uma rede social? Esse é o primeiro aspecto. Então, tem uma conversa aqui que é uma conversa, o divã das empresas de mídia. Primeiro, de modelo de negócio, e segundo, de tentarem responder a tudo que é novidade. Do TikTok a quando surgiu lá o Facebook. Esse é o primeiro aspecto. Tem um segundo aspecto que é o seguinte: a gente não pode, não existe mais o meio termo. Tá tudo bem que a Globo se posicione para esse lado ou a Jovem Pan para esse lado. Tá tudo bem, mas deixe isso claro. Seja transparente. Exatamente. E aí, ao ser transparente, ao ser a Globo, ao ser a Jovem Pan, você vai ter público para isso e tá tudo bem. Mas dentro dessa transparência, volte para sua essência. Se eu sou a Jovem Pan e se eu tô olhando para minha essência de credibilidade, eu vou ser, por mais que eu tenha um direcionamento, eu vou ser verdadeiro. Sabe, eu vou avaliar de fato se aquilo é uma fake news. Eu vou checar, eu não vou usar aquilo de uma forma não transparente para me favorecer ou favorecer a minha audiência. Para a Globo a mesma coisa. Então, a ideia de um veículo estar ou não posicionado de um lado, eu não gosto mais dessa ideia de em cima do muro. Assume e seja transparente. O Estadão já fez isso em determinado momento, outros veículos já fizeram. Vai ter público. Mas em essência, pegando todo mundo, é discutir o que está no centro disso. Eu diria agora, de uma forma muito superficial, que a marca versus a credibilidade que ela traz ainda é um ícone importante. Então não tem porquê. Isso soa um paradoxo no dia a dia, no trabalho do jornalismo, mas não tem porquê competir com um influenciador. Não tem. Eu sou uma coisa, o influenciador é outra coisa. Aí, beleza, eu preciso ter uma linguagem para me conectar com as novas gerações, eu preciso estar em plataformas, mas eu não preciso me igualar, não preciso competir, porque senão... Entendi. Mas, cara... Eu disse para você que esse assunto, ele... eu gosto Se a gente não assunto, sai de um cara. ponto, a gente chove num molhado. Agora, sim, pensa... A quantidade de influenciadores vem cada vez mais crescendo, né? Tipo assim, a galera com milhões de seguidores, milhões de visualizações. E aí pega essa questão, essa atitude que o Trump teve ali. Cara, como é que a notícia sai se eu tenho um monte de gente que é simplesmente influenciador e vai falar do seu jeito, às vezes sem a experiência da apuração do fato em si, do jornalismo em si? Eu fico meio sem esperança de um futuro, porque você falou, cara, beleza, mas a Globo ela não pode querer se comparar. Mas e amanhã? Tem 10 mil pessoas vendo a Globo e 200 milhões vendo o influenciador? E aí? Quando você olha por esse ecossistema, tem os efeitos colaterais desse ecossistema. E aí aqui é uma discussão que ela passa por outras camadas. Ela estava muito focada na profissionalização. A gente viveu um período aqui, vou falar especificamente do Brasil, que a gente discutia a profissionalização dos criadores de conteúdo. Quais são as regras? Quais são assim, qual é a ética? Eles são profissionais, não são profissionais? Isso num recorte específico. Depois saiu do controle. Hoje, literalmente qualquer pessoa pode viralizar, qualquer pessoa pode ter voz, o que traz muitas coisas positivas, mas é óbvio que vai ampliar a quantidade de fake news e desinformação. Quem regula? Quem organiza? São as plataformas? Aí aqui a gente vem para um outro... São as plataformas?
Quem vai organizar esse palco todo que dá voz para essas pessoas? Antes, essa discussão ela parecia um pouco óbvia. Não, vamos falar de regulação das Big Techs. Vamos falar de regras para... É muito mais complexo que isso. É muito mais complexo. Então, aqui, quando a gente extrapola essa conversa ela já engoliu tudo que a gente estava falando de mídia. Tudo que a gente estava falando de mídia, porque eu concordo muito com você. Se hoje um jornal nacional tem um alcance X, um vídeo que viraliza é quase muito desproporcional. 300 milhões, cara. Onde vai estar o ponto de equilíbrio aqui? Será que o ponto de equilíbrio ele vai ser... a gente sempre teve a ideia do veículo de massa, né? Um veículo que consegue falar com o maior número de pessoas possíveis. Será que essa ideia ela cai por terra? Será que agora eu passo a ter essa ideia por nichos? Porque tem um outro lado também. Às vezes você tem a sensação de que algo viralizou e aquele algo viralizou numa bolha, num grupo específico. Já é outra variável. Então, assim, sobre a mesa tem uma discussão muito mais complexa, que ela passa por regulação? Passa por responsabilidade? Passa. Ela passa sobre os exageros, né? A gente achou tão legal essa ideia de criador de conteúdo, e olha o que virou em algumas partes. Criminosos, né? Toda a discussão que a gente teve com apostas e jogos não regulamentados, tem muita coisa aqui. E aí, acho que o ponto pessimista é que tudo isso tende a piorar. Uhum. Porque a nossa lógica ela é muito isso. Vamos organizar, vamos regular, vamos tentar centralizar. E essa internet, como a gente sonhou um dia, democrática, ela é descentralizada de fato. E se ela é descentralizada? O que eu vejo aqui, cara, é interessante. Tipo, essa conversa parece que ela não chega a lugar nenhum, mas o que eu vejo aqui e aí eu vou chamar de internet, o mundo digital, baseado em tudo que a gente falou até agora. A nossa sociedade, ela não está preparada para esse mundo digital aqui. Uhum. E aqui você entra em outras discussões profundas. Uhum. A nossa organização como sociedade, modelo econômico, é muito mais profundo. Uhum. E tem um ponto aí também, falando em rede social, né, cara? Qual o objetivo da rede social? É retenção, né? Você tem que ficar aqui. Eu quero te prender aqui óbvio, na minha rede. É óbvio. E o que prende as pessoas? Fake news, desinformação, coisa o que polêmica, viraliza é retenção. Exato. Ou é o humor, uma coisa engraçada, que legal, beleza. Ou é uma questão... Tem uma outra discussão aqui, que ela aparece em vários momentos, que é o fim da internet. Só que aí o grande desafio é você discute o fim da internet sem saber exatamente o que substitui a internet, mas é um pouco dessa ideia da internet saturada sobre vários aspectos éticos e morais, por causa da inteligência artificial também, né? Então, eu tenho uma internet que eu não quero, eu tô num lugar que é robô falando com robô e eventualmente falando comigo. Tem essa discussão também, que é uma discussão, acho que ela vai ganhar mais corpo. Mas é isso, é muito... A gente começa falando da mídia e a gente vai por isso que eu disse pra você, que cobrir em 2008 a regulação de um governo de esquerda a um grupo de comunicação era o melhor dos nossos problemas. Sim, boa. Vou falar de marketing aqui um pouco, meu caro, porque... Finalmente! Se deixar, eu vou ficar muito tempo aqui nesse assunto. Mas você achou que a gente foi pro lado muito pesado? Você acha que... Cara, ou você acha que a reflexão, ela leva pra essa provocação mesmo? Leva, cara. Leva. Porque, assim, eu venho conversando com alguns amigos e tal, e eu tenho no meu círculo pessoas que pensam aqui e pessoas que pensam aqui. E tento escutar as duas e fala aí, fala que... Cara, esse negócio pra mim tá muito pesado. Se você for pegar um vídeo de um Nicolas da vida que tem 360, 400 milhões de visualizações, mas se você for pegar do viés de comunicação, do que quer passar, porra, velho, tem coisa ali que é complicada, velho. Tem coisa ali que não é informação legítima, cara. Então, pera, mano. Quem vai combater agora? Como é que eu vou ter 400 milhões de outras visualizações pra falar que o que ele falou não é bem assim? Saca? Tipo, essa é a minha preocupação. E eu não tô aqui... Aí, obviamente, se eu tô falando isso aqui, agora eu sou comunista, né? Então, com certeza você tá achado assim. Mas pra mim, é a questão da razão, cara. É a questão da razão.
qual é a sua intenção por trás de transmitir alguma coisa. Se você tem uma intenção por trás de transmitir para confundir, ou se isso não é o fato em si, cara, isso é muito grave, velho. Você não tá trazendo o fato em si. Tudo bem, é o que você disse. Eu posso ser de esquerda e criticar a direita. Eu posso ser de direita e criticar a esquerda. Mas, cara, traga uma razão para que não seja uma conversa em que você usa táticas ali, marqueteiras, gatilhos, para que você não faça falsa equivalência, para tipo, seja mais... Sabe tem várias discussões aqui profundas sobre o que você está falando. Eu acho que tem um aspecto sobre o vídeo do Nicolas e eu até escrevi sobre isso. Eu acho que tem... eu não vou falar sobre o mérito do vídeo, mas a reação do governo, ela é preocupante. Muito bastante preocupante. Também. Né? E aí não é só sobre o vídeo, mas a pressão que um vídeo exerce sobre um governo. Uhum. E aí sobre a forma como um governo se comunica ou não. Mas tem um outro aspecto aqui que é mais profundo que isso. Você tá usando a palavra fato. A gente vive um momento de sociedade, e aí aqui eu tô falando de mundo, em que algumas convenções precisam ser redefinidas. Uhum. O que é um fato? Né? Se na minha concepção de fato é aquilo que aconteceu, é a verdade. O que é a verdade hoje? O que é a verdade para minha ótica e para tua ótica? O que é fato? Uhum. Olha como é uma conversa profunda. A gente vai precisar rediscutir algumas convenções. Ou não necessariamente a gente vai conseguir definir o que são essas convenções universais. Então pode ser, e é o que está acontecendo. O fato para você que tem um viés ideológico é X. Uhum. E o outro fato é Y. Não importa se a verdade, o que é a verdade, o que é o fato. Sabe essa distorção de alguns conceitos? Tem isso. Então é uma discussão, é uma conversa sobre sociedade. Alguns pactos aqui, eles precisam ser redefinidos. E tem uma outra coisa também, que é geracional. Talvez traga um pouco de esperança para você. Eu te falei, né? Uma internet em que é robôs falando com pessoas. Será que uma nova geração, ela não... E aí aqui são suposições, tá? Ela já saturou disso. Ela já saturou de uma pessoa, de um influenciador que tem estratégias e táticas de comunicação que tentam ali trazer algo que não é ou distorce. Talvez a lente seja diferente. Talvez para uma nova geração, que a gente está falando aqui de rede social e vídeo viralizando, cara, não faça o menor sentido. Uhum. Então tem uma discussão que é presente e futura aqui, Uhum. que ela é muito louca. Muito louca. Eu ficaria horas aqui ainda discutindo sobre isso. Mas enfim, a gente tem um tempo aqui, galera, que a gente precisa... Eu quero passar por outras perguntas aqui pro Pacete. Você é um cara que conversa com profissionais de marketing há muitos anos, né, cara? Você vive aí, como a gente falou desde o começo, esse universo. Dentro das suas andanças aí no marketing, você acha que ainda vale a pena ser um CMO, que essa turma tem a credibilidade que tinha antes? Não, o negócio mudou, agora é outra coisa. O que você acha disso? Cara, não só vale a pena, como eu diria para que os profissionais que estão num processo que podem ter o aspiracional de ser uma liderança de marketing, que o façam. Legal. É muito apaixonante olhar para essa cadeira, porque o marketing tem uma particularidade. Primeiro que o marketing ele sempre é muito cobrado sobre vários aspectos. Porque o marketing ele tá dadas as devidas proporções e contextos, o marketing ele tá na essência do que é uma empresa. Ele cuida da derivação de uma marca. Ele cuida do ponto de contato. Ele cuida dessa relação que a gente tem de provocar um desejo de consumo, ou ampliar uma conexão, ou manter uma relação. O marketing ele toca em coisas que são que vão além, claro que tem o transacional, mas que vão além disso. O marketing ele é quase um guardião, por um lado. Então, o futuro de uma empresa, ele não existe sem o marketing. Uhum. E aí essas discussões que são ciclos também, em determinado período o CMO perde relevância, agora é o CFO, porque é o momento da gente discutir
mais negócio, mais receita. Ah, não, agora é o CTO, é o C-Level de tecnologia. Isso são ciclos e é um hype muito baseado em momentos de empresas específicas. E é interessante que você pode ter derivações, vai ser o marketing growth, vai ser o marketing tecnologia. A gente tem aqui casos interessantes no Brasil em que o CMO ele é CDMO também, colocando dados, ou CTMO colocando tecnologia, ou CMO que ficou com a cadeira de tecnologia e depois virou CEO. A gente tem vários casos, mas tem esse primeiro lado. Por si só, é uma cadeira, é uma posição que ela é difícil de ser compreendida e ela tem um papel muito estratégico. E ela precisa provocar, né? O marketing precisa provocar a fábrica, o marketing precisa provocar o jurídico. O marketing ele está provocando em todas as esferas. Então, tem esse primeiro aspecto. Por outro lado, o marketing ele é cada vez mais científico, baseado em resultados, né? O resultado, o PNL, o resultado lá do fim do mês, do quarter, o marketing tem que sentar e tem que prestar contas daquilo. Outro aspecto. Tem um aspecto também que é a compreensão do que é marketing. Ainda hoje, você não precisa nem sair do meio. Assim, mesmo no meio, muita gente acha que o marketing é fazer a publicidade bonita, o vídeo criativo e por aí vai. Ninguém entende que o marketing é ciência, que o marketing é dado e é o equilíbrio de tudo isso também. Uhum. Então, acho que tem isso, mas eu diria que é uma cadeira cada vez mais interessante. Massa. E uma outra coisa importante, a riqueza da interlocução. Né? Hoje, óbvio que qualquer C-Level, um CFO, um CTO, todos eles têm uma interlocução com o CEO, com um lado cada vez mais estratégico, mas é a riqueza dessa interlocução. Eu já vi profissionais de marketing que eram muito de tecnologia e precisaram buscar repertório ali para falar de negócios. Eu já vi o contrário, profissionais de marketing com muito repertório de negócios buscando o lado de tecnologia para dialogar ali talvez com um período em que o CTO ganhou mais relevância, né? Estamos falando de inteligência artificial. Então o CTO ele vai ser questionado ali qual que é a nossa estratégia da companhia em relação à AI. Então o marketing ele vai mudando a sua forma de interlocução. Por que é interessante? Primeiro porque não tem o tédio nessa cadeira e é uma cadeira muito dinâmica. Ela ainda vai mudar muito. Boa. E o que eu acho muito legal, cara, é quando uma empresa ela dá liberdade para o profissional de marketing para ele atuar no que deve ser atuado mesmo, produto, logística, né, distribuição, influenciar no preço. Afinal de contas, é o marketing como tem que ser, né, cara? Eu tava gravando com o Sérgio Eleutério, que foi CMO do McDonald's, e ele tava me dizendo de uma campanha muito legal que eles fizeram. Entenderam que houve um boom ali na rede social sobre a volta do McFish. E ele levou isso pro board, falou, cara, acho que a gente tem que pensar nisso aqui, isso pode ser um momento legal de explorar isso, fazer uma campanha, etc. E a gente usa como um momento de pico mesmo. Lança o produto, depois a gente tira o produto do mercado, mas aí gera um burburinho em cima disso e tal. Cara, a complexidade de um negócio desse, né? Atrás de uma ideia dessa, e ele estava me dizendo, o peixe vem do Alasca e o planejamento de pesca, levando em conta todos os aspectos de sustentabilidade e etc e tal, é um planejamento 6 meses antes. Olha que rolê complexo, cara. Então, se uma coisa, se o cara do marketing ele é incompleto no sentido de olhar só para parte da publicidade ou para a parte da comunicação, ele vai ter devaneios. Porque é isso, né, cara? O marketing, de certa forma, e esse exemplo ele é muito bom, o marketing ele tá ali, é claro que todo mundo dentro da companhia vive uma provocação para ser mais ágil, mas mesmo assim, eu tenho uma linha de produção aqui, Sim. Eu tenho uma logística extremamente complexa, como que eu vou adicionar, mesmo que por um período, um item que é um item que pensa a pessoa de logística, né? Mesmo uma collab, às vezes para eu ter... o Grupo Boticário recentemente fez muitas collabs. Quando você vê o produto final, parece tão simples, né? Colocou um personagem ali, mas eu tenho que adicionar mais um SKU na minha produção.
Isso, no ponto de vista de uma indústria, de uma mesmo para serviços, plataformas, é um desafio muito grande. O profissional, e o C-level de marketing, ele tem que ter essa habilidade. Ele tem que ter essa habilidade do convencimento. Ele vai ter que ter essa habilidade junto com a base e o repertório para comprar uma briga e para convencer que aquilo ali faz sentido. Exatamente. É um nível de habilidade ali que é muito desafiador. É muito desafiador. Pensa se ele chegasse, por exemplo, digamos que ele citou essa parada da pesca em 6 meses, mas vamos falar qualquer besteira aqui, né? Digamos que fosse 2 anos. Se o cara não entende do business, de como funciona a parada, ele chega para dar uma ideia e ele vai passar vergonha, né, cara? Imagina ele fala, cara, tive uma ideia de a gente fazer... Não é possível. Você não entendeu qual que é a lógica do jurídico, quanto tempo leva para aprovação de contrato, que não faz o menor sentido você aumentar a sua produção, sua pesca em 6 vezes mais para atender uma demanda. Cara, tem muita coisa, né? Agora imagina o cara, como foi o caso dele ali, ele vai em todos os departamentos, ele vai em logística, ele vai no jurídico, ele entende como funciona o negócio e já chega com uma coisa mais encaminhada. Cara, eu tive essa ideia aqui, baseado nesses dados que estão falando isso. Eu espero que a gente consiga vender tanto que vai movimentar a margem de contribuição disso aqui para tanto. O jurídico disse que papapá, a logística já falou que isso cabe em tantos... É outro rolê, Eu tenho uma... Essa geração de CMOs que a gente tem hoje no Brasil é uma... E aí eu não tô comparando com outras gerações, eu acho que são contextos diferentes. Uhum. Mas é uma... Óbvio que isso depende de contexto de empresa e de profissional, mas é uma das gerações mais qualificadas do ponto de vista de negócios e estratégia. Uhum. E hoje, e lá na Forbes, o nosso olhar para o CMO é muito nesse sentido. É um CMO que ele tá num nível que ele já... A conversa dele é uma conversa de negócio e a aspiração de carreira dele é uma aspiração ou para tornar-se o próprio CEO, a própria CEO, ou para ir para uma cadeira global. É muito olhando para cima, é muito olhando para o estratégico. E eu digo para você, assim, dos nomes que a gente tem, dos mais conhecidos aos menos conhecidos, são profissionais muito habilidosos e preparados do ponto de vista de negócio. Porque assim, e aí de todos os C-levels que a gente tem, talvez tecnologia tenha um outro mundo de complexidades, mas é isso, é o C-level que tá sendo cobrado por um lado, que precisa defender uma causa do outro lado para conseguir, e no meio de tudo isso a gente tem uma discussão que ela não é de longo prazo, que ela não é de curto prazo, ela é de longo prazo, que é a sobrevivência daquela companhia. Então assim, eu gosto muito quando eu converso, e aí aqui uma crítica, né, eu gosto muito quando eu converso com CMOs, que a gente consegue ter uma conversa corajosa. Vários CMOs já passaram por aqui e você entende o que eu tô falando. Eu gosto de ter uma conversa corajosa com o CMO. Uhum. Não é falar polêmica, não, é corajosa. Uhum. Não é simplesmente um CMO que fica apegado ali ao produto. Lançamos, essa coleção é a mais linda. Não, é um CMO que vai e fala de negócio. Eu gosto muito desse tipo de conversa. Fantástico. Não. Caramba, super concordo. O que essa galera tá buscando aprender hoje, cara? Assim, você falou de business, né? A gente falou de P&L, a parte de tecnologia, porra, nem se fala. Tem alguma outra coisa, algum ponto que você considera super importante que um profissional de marketing ele precisa mergulhar um pouco mais? Cara, esse é um tema transversal a todos eles. É um olhar muito cuidadoso para as equipes. Acho que o repertório de tecnologia você adquire, o repertório de negócio você adquire, essas habilidades, mas o olhar para como eu vou liderar uma equipe que tem tantas variáveis em perfil, em geração, em plataformas, em ferramentas, em ciência, em aspirações, como? Como que eu vou liderar uma equipe de 100, 150 profissionais com tanta coisa diferente, com tanto contexto diferente? Isso eu percebo muito para além dessas conversas de negócios, é o grande desafio de todos esses profissionais. Como que eu navego isso? Como que eu levo a visão para o meu time? E é muito interessante também, né? Porque
tem uma abertura aqui para você é uma retroalimentação, porque eu tenho esse desafio de liderar essa equipe, mas essa equipe é a equipe que mais me alimenta de repertório, de visões de mundo diferentes e por aí vai. É uma cadeira complexa. Eu tenho muito cuidado aqui para fazer julgamentos em relação ao CMO, né? Esse CMO fica só 6 meses em cada empresa e sai. Esse CMO aqui foi demitido porque essa campanha gerou polêmica. Não, gente, calma. Isso é muito comum, tá? Às vezes teve uma campanha que gerou polêmica, daqui a um tempo o CMO é demitido. Foi demitido porque tomou na cabeça. Não, calma, não é. Não é assim. Então muito... Tem muitas variáveis aqui. Mas é apaixonante ao mesmo tempo. É fantástico, cara. Eu gosto, eu nunca esqueço da entrevista que eu fiz com o Raja Rajamannar. O Raja, pra quem não conhece, ele já foi eleito um dos CMOs mais influentes do mundo. Ele é CMO da Mastercard, já veio aqui pro Brasil algumas vezes. Na última vez que ele veio, eu pude conversar com ele pessoalmente. Ele é indiano, tem uma vibe incrível, assim, um ser humano incrível, e ele é uma referência para muitos dos CMOs aqui no Brasil. E ele é um exemplo muito interessante do quanto o CMO, ele é, para além do produto, para além do brand, ele é um profissional que precisa estar ali discutindo tendência, transformação e mudança. Não à toa que grande parte do público do South by South, por exemplo, é tomado por profissionais de marketing. Legal. Pacete, como que você aprende, cara? Você tem que ler muita coisa, estudar muito assunto, mas quais são as suas técnicas que você usa para poder aprender e o que você está aprendendo hoje? Talvez parte do meu aprendizado talvez seja um privilégio do meu próprio trabalho. Acho que todo mundo hoje tem essa possibilidade, mas eu tenho um privilégio, e aí não só como jornalista, mas tudo isso que eu descrevi aqui para você, de falar com muitas pessoas em contextos diferentes, em escalas sociais, econômicas muito diferentes. Isso é enriquecedor. Se um dia eu tô aqui conversando com um bilionário, conversando com o CEO de uma companhia, conversando com uma celebridade, conversando com um profissional que entende muito de uma máquina, de uma linha de produção, e sem nenhuma demagogia, conversando com um profissional da limpeza, tudo isso compõe um grande mestrado de vida, assim, sabe? Eu sempre gosto de dizer, eu sou muito, muito sereno em relação a fama. Então, assim, se eu tô de frente a uma pessoa famosa, seja um astro, uma artista, e eu sou muito versátil nesse sentido. Às vezes eu estou entrevistando o CEO, às vezes eu estou entrevistando a Anitta ou a Jojo Todinho. Eu sou muito sereno em relação a colocar as pessoas de igual para igual. Qualquer pessoa, eu não estou falando isso por demagogia. Qualquer pessoa de igual para igual. Entender a forma como aquela pessoa está se relacionando comigo, está baseada no interesse, não está baseada no interesse. Então, assim, não é só a conversa, é o contexto. Eu visito muitos lugares, viajo, acho que tudo isso vai gerando um repertório que já me disseram isso. Você tem um doutorado, um mestrado dessa vivência. Isso é muito enriquecedor. Legal. Às vezes tem fases em que eu preciso buscar um pouco mais de teoria. Nesse momento eu estou buscando mais teoria, porque tem coisas muito complexas acontecendo, acho que nessa conversa deixou isso claro, mas para mim o mais rico é a vivência, é a vivência. E quando eu tenho uma conversa com você aqui, eu sempre falo, né, é desafiador, geralmente eu sempre tô aí do seu lado, perguntando, é sempre um desafio estar desse lado aqui, porque eu me questiono muito sobre tudo que eu tô falando, se faz sentido, se não faz sentido, mas também é um grande aprendizado, essa conversa, por exemplo, você me coloca para pensar em coisas que talvez no dia a dia ali, no automático, eu não pensaria. Entendi. É Legal. muito... E eu gosto de usar esse exercício para quem tá olhando para as transformações do mundo. O mundo não é São Paulo, o mundo não é São Paulo, BH e Rio, o mundo não é Brasil, o mundo não é América do Sul, o mundo não é a América ou os Estados Unidos. O mundo ele é muito mais complexo. Eu disse para você, eu moro em Osasco, a 20 quilômetros daqui de São Paulo. Muda. Daqui para onde eu moro muda a forma de consumo, muda a forma de uso de tecnologia. Cara, quando você mora numa favela, se você vai numa favela hoje, você tem iPhone, você tem muita gente que transaciona em Bitcoin. Assim, o mundo, ele não é essa bolha que a gente
costuma circular. O mundo é muito mais amplo. Top. Pode parecer tão romântico, cara, quanto é importante essa visão. Boa. E qual dica que você dá para as pessoas para que elas consigam fazer uma mini curadoria de conteúdo para elas aprenderem? Tem alguma fonte, alguma referência? Eu sei que obviamente depende da indústria, depende do nicho, mas são tantas informações, cara, o negócio está tão espalhado que a gente que não tem a experiência que vocês têm, a gente fica meio perdido. Cara, para onde que eu vou? Eu abri um livro aqui, mas de repente tem esse artigo aqui. Que dica que você dá para a gente conseguir se organizar melhor para aprender as coisas? Tem vários caminhos aqui, eu não gosto de dar uma receita, mas o primeiro, a primeira linha ela é conceitual. Então, primeiro, saia um pouco dos seus assuntos. Os seus assuntos, eles são importantes, né? Às vezes você está num momento que você precisa se debruçar sobre um assunto, mudou de empresa, mudou de mercado, mudou de segmento, você precisa dominar esse assunto, você respira esse assunto, mas sai um pouquinho dele. O Fernando Modé, o CEO do Grupo Boticário, em 2024 eu fiz uma entrevista com ele e ele traz muito isso, assim, cara, eu tenho que dominar o meu mercado, a minha indústria, mas eu preciso beber de outras fontes, eu preciso sair. Isso parece óbvio, mas não é óbvio muitas vezes quando você acaba sendo engolido pelo teu mercado, pela tua indústria. Então, buscar outros repertórios. Isso vale para o South by Southwest. Às vezes você não precisa... Você trabalha na indústria farmacêutica, não vai lá num painel de um presidente de um hospital. Vai numa conversa para falar sobre drogas alucinógenas. E por aí vai. Aí um outro recorte conceitual também. Nunca subestime nenhum assunto. Nenhum assunto. Eu lembro que a Marta Gabriel dá muito esse exemplo. Teve um momento ali no Japão que já faz alguns anos já, a notícia de que um japonês ele tinha casado com uma avatar. Com uma avatar. E na época nem a discussão não estava alta sobre avatares e tal. E você pode pegar essa leitura, esse recorte, e falar, nossa, mas nada a ver, nossa, que loucura, esse cara tá louco, que sociedade é essa e tal. Não subestime dessa forma. Pega esse fragmento e vai tentar entender. Por quê? Por que um japonês decidiu casar com um avatar? Qual que é a relação dos japoneses com a solidão? Qual que é a questão demográfica do Japão? Se você faz esse exercício hoje, daqui 5 anos você vai ver que aquilo não... Depois, quando a gente começou a falar de avatares, metaverso, deixou de ser ridículo. Então, esse recorte, não subestime nada, nenhuma notícia checada, verificada, não subestime. Esse é o primeiro aspecto. E aí, um outro exercício que eu faço de pesquisa e por aí vai, primeiro é ir direto na fonte, né? Então, é óbvio que muitas dessas fontes, se ela é uma fonte corporativa, ela está comprometida, porque ela vai dizer aquilo, mas sempre é bom monitorar direto da fonte, então eu monitoro muito os próprios C-levels que a gente falou aqui. Mas tem um outro aspecto, talvez eu acho que a única dica prática que eu daria, tem muita gente hoje que estuda, que faz pesquisa, né? Eu falei do Gartner, vocês também têm bastante insights, tem bastante informação, tem muitos dados. Esse é um exercício muito legal, porque ele vai para além da leitura da notícia, ele vai para além da leitura de um livro. Começa a pegar pesquisas, e hoje tem um monte de ferramenta de inteligência artificial que pega uma pesquisa, pega um report e resume aquilo para você. Se debruça sobre uma pesquisa e vai tentando buscar vai pescando ali algumas coisinhas. Então, eu faço muito isso com a MWeb. A MWeb tem um report lá que é gigantesco, eu vou pescando algumas coisas. Então, pega uma pesquisa do Gartner, pega uma pesquisa da Euromonitor, pega uma pesquisa, não importa. Estudo científico, pesquisa de universidades, é muito rico esse exercício, é muito rico. Mas a maioria, não fala a maioria, mas não tem boa parte que são de institutos em que só uma empresa que paga. Não, tem muita coisa aberta. Se você vai no Gartner, por exemplo, você consegue, só o que você consegue fazer de degustação, entre aspas, ali, só o que você consegue pegar do prévio, é óbvio que a pesquisa completa, eles vendem isso, mas o que você consegue pegar de retrato já é muito rico. Entendi. Muito rico, muito rico. Às vezes isso me ajuda muito e é um exercício que eu faço aleatório, assim, sabe? Eu gosto de me debruçar. É um exercício interessante. Boa. Cara... É muita coisa, né? É muita coisa ao mesmo tempo, tudo junto misturado. Dá vontade da gente ficar Só muito tempo. Só faltou a gente falar de BBB. Pra gente liquidar aqui, qual
a pergunta que ninguém ou quase ninguém te faz, mas que você gostaria de responder. Uau, essa pergunta nunca me fizeram. Essa pergunta nunca me fizeram. É difícil, cara. É difícil essa pergunta. É um bate-pronto de reflexão que eu trouxe. Muito. Assim. Eu nunca fiz essa pergunta pra ninguém assim, desse jeito. Mas com alguns segundos aqui pra pensar sobre a resposta, como que o aprendizado da tua origem influencia hoje no teu dia a dia, na forma de você ver o mundo? Essa pergunta nunca me fizeram dessa forma. Então, Pacete, como que o seu histórico, como que a sua origem influencia quem você é hoje Eu e vou o que te que você copiar. faz hoje? Eu achei muito bom isso, cara. Eu vim de uma, como eu mencionei, eu venho de uma origem muito simples, muito pobre. Eu tive, sempre que, né, tudo no meu contexto de vida foi conquistado ali com bastante suor. E eu presenciei mundos talvez muito estranhos para muitas pessoas hoje, né? Eu vivenciei o crime afetando a minha família, eu vivenciei o crime tirando pessoas amadas da minha família, eu tive um irmão assassinado. Tudo isso, e aí cada experiência de vida aqui é muito particular. É muito, né? Todo mundo tem uma experiência de vida muito rica e muito valiosa. Não é bobagem falar que a tua origem ela influencia na forma como você vê o mundo hoje. Tudo isso me influencia muito na forma de conversar com uma pessoa, na forma de enxergar uma pessoa que às vezes é invisível. A gente tem muitas pessoas que são invisíveis no dia a dia, né? No trabalho, nos lugares, olhar para essas pessoas, olhar para os assuntos. Quando eu falo para você aqui que eu gosto muito de verdade, às vezes você traz uma verdade, dá um assunto na lata, pode parecer assim polêmico, mas acho que essa verdade ela é muito importante. Tem muitas reflexões aqui, mas eu acho que é a origem. Nunca negue a sua origem. Por muito tempo eu tive vergonha da minha origem. Eu tinha vergonha de falar que eu era da periferia, eu tive vergonha de eu falar que eu era pobre, eu tinha vergonha de falar que eu não tinha, até os 30 anos, eu não tinha viajado para nenhum lugar do exterior e que eu não conhecia nada. Hoje eu tenho muito orgulho, porque essa origem ela me moldou, essa origem ela me transformou na pessoa que eu sou hoje, com erros e acertos. Então acho que é isso. Difícil, cara, difícil. Agora você fez... Você levou para um lado aqui. É interessante, cara, porque assim, você já navegava e navega muito em um ambiente que é o oposto da sua realidade, né? Então, o que eu acho legal, o que eu vejo diante disso que você está me dizendo, é como que você traz o seu caráter, os seus valores que você não vai abrir mão, você tem uma capacidade de criticar o ambiente que você vê, independente de qual ele seja, mas não significa que você também não vai ali extrair aquilo que possa fazer sentido em um determinado ambiente, né? Sem abrir mão de quem você é. Pois é, Então, e aí você falando agora, o exemplo que eu disse aqui na nossa conversa sobre o mundo, ele não é A ou B, ele não é só os polos opostos, é isso. Acho que quando você olha para a tua origem e você enxerga a tua condição, né, toda a tua trajetória, você vê que o mundo ele é cheio de variáveis, ele é cheio de questões e amplia um pouco mais. Sim, boa. Cara, sem palavras. Eu adorei. Meu não Deus, sei se foi maravilhoso. Depois de muito tempo, essa agenda louca. Eu tava na terapia e vim pra essa terapia aqui. Maravilhoso, ó. Galera, até eu conseguir falar com o Pacete, é assim, beleza. Até os 30... ele não tinha saído do país, mas depois dos 30... tudo que não viajou... o cara acumulou e falou, agora eu vou viajar, porque era assim, Pacete, vamos, mês que vem, cara, vou estar na Índia, cara, vou estar na China, vou estar nos Estados Unidos, nossa, cara, vou estar lá na Itália, não vai dar, tá muito rodado, viu, meu cara? Obrigado. Trabalho. Dá pra aproveitar mais o trabalho. Obrigado, viu? Obrigado demais. E você, como um bom mineiro, eu sou apaixonado pelos mineiros, tirou coisas daqui impressionantes, com jeitinho. Muito bom. Então, quando for em Minas, você já sabe, lá em casa. Galera, muito obrigado. Mais um NPcast maravilhoso. Eu saio daqui. Um dos sintomas que eu tenho aqui sempre que eu acabo um podcast muito bom é uma pequena dor de cabeça, porque ao mesmo tempo que eu estou perguntando, eu estou fazendo um monte de reflexão. Eu espero que você também faça reflexão em cima de tudo que a gente conversou, sem essa coisa de papum, A ou B, como o Pacete falou. Pensa, cara.
pensa, reflita, sem um julgamento inicial e que isso tenha servido de inspiração para você mudar, não só como profissional, mas como pessoa também. Valeu, galera. Grande abraço. Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.